Que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André e pela bondade e graça do Senhor estamos aqui, irmãos, reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje trazendo o tema como voltar a sentir a presença de Deus. Hoje eu gostaria de passar 5 tópicos poderosos para você que está se sentindo fraco, desanimado, abatido, está sentindo que Deus talvez esteja longe ou que os céus estejam de bronze. Então não saia desse vídeo, fique até o final que estarei dando o segredo e o último deles é o mais importante de todos. Amém? Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor diretamente para o seu coração. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo da parte do Senhor hoje. Como eu falei, como voltar realmente a sentir a presença de Deus? Tem pessoas que perdem a presença de Deus, perdem a sensibilidade com o Espírito Santo, né? E não sabem realmente o que aconteceu. Hoje eu quero te instruir dentro da palavra do Senhor, dando 5 passos, ou seja, 5 direcionamentos para que você possa ter uma vida espiritual abençoada da parte do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa lembrar para que a gente possa voltar, melhor dizendo, né, a sentir a presença de Deus é ter realmente uma vida de oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa, todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não tem como uma pessoa estar conectada na presença de Deus se ela não tem o hábito de orar. Lembrando que a oração não é só simplesmente o fato de você pedir coisas ao seu papai do céu, a Deus, mas é de entender realmente qual é a vontade de Deus em relação à nossa vida. Então o Senhor fala assim que quem não ora, o versículo de Filipenses vai dizer o quê? É uma pessoa que vive ansiosa, vive preocupada. Sabemos que a ansiedade é a preocupação das coisas que não podemos resolver. Então assim, quando oramos, o que acontece? Faz ao contrário. Quando oramos, entendemos que todas as coisas estão na mão do Senhor, que nós literalmente não temos nada ao nosso controle. Deus, Ele diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Então é bom, todos os dias nós como crentes cristãos, por assim se dizer, oramos, ter uma vida de oração, falar para Deus aquilo que nos incomoda, aquilo que está trazendo angústia, ansiedade ao nosso coração, as nossas preocupações, porque isso é que vai guardar o teu entendimento, vai guardar o teu coração, vai trazer paz. É como a palavra fala, é a paz de Deus que ultrapassa o entendimento, ou seja, a paz que Deus nos libera é muito além do que a gente possa pensar ou raciocinar. Vai guardar quê? Vai guardar o nosso coração. Pessoas que não oram têm um coração atribulado, melhor dizendo, A pessoa sempre está angustiada, estressada, a pessoa ela fica preocupada, ela fica nervosa. Por quê? Porque não tem uma vida de oração. Quando você ora, você se conecta com Deus. Deus fala com você, Deus acalma o teu coração e muitas vezes Deus mostra aquilo que não mostrou para mais ninguém, para que você tenha certeza que Ele está trabalhando. O segundo passo é leitura bíblica, 2 Timóteo capítulo 3:16 vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Ou seja, a pessoa que não estuda a palavra de Deus, ela vive pecando, ela vive errando, porque é o que a palavra fala. Para repreender o mal. Se a gente está fazendo o mal, se a gente está errando com alguma coisa, quando lemos a palavra, quando escutamos um culto, quando o pastor nos corrige, quando Deus fala conosco, Ele está nos corrigindo para que a gente pare de errar
e nos ensinando a viver de maneira correta. Tem pessoas que não gostam da repreensão, tem pessoas que não gostam de ser corrigidas. Às vezes a pessoa corrige o marido, corrige a esposa, corrige os filhos, mas não aceita ser corrigida. Às vezes Deus está corrigindo ela fica magoada, fica ressentida. Às vezes Deus usa a vida de um pastor para corrigir a vida dessa pessoa, ou um presbítero, ou um homem de Deus, uma mulher de Deus. A pessoa não aceita, e isso é uma coisa horrível, porque essa pessoa, ela nunca vai desenvolver na vida, ela nunca vai crescer. Foi para isso que os ministros de Deus foram realmente levantados, para estar ensinando, né? Para estar capacitando. E a palavra vai continuar dizendo, a fim de que todo homem tenha o quê? A capacidade de realizar boas ações. Ou seja, se não é o Senhor nos ensinar, nos instruir dentro da palavra dele, qual é a sua vontade, a gente não iria estar fazendo boas ações. A gente faz porque Deus nos direciona. O terceiro passo realmente é o jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16 vai dizer o seguinte: quando jejuares, não vos mostrei com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram seu rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, pois assim não parecerás aos outros que jejuas, e sim a teu pai que está em secreto. E ao teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Tem pessoas que param a vida de oração, param a vida de estudo da leitura da palavra, e o jejum também. A pessoa começa a parar, ela entra só no jejum quando a situação vem, quando a crise vem, problema no casamento vem, crise financeira vem, doença vem, aí a pessoa jejua. Não, irmãos, está errado. Devemos ter realmente uma vida de jejum, devemos ter uma vida jejuada, né? Porque isso é muito importante. Para quê? Para que a gente possa vencer o inimigo. A Bíblia diz que Deus deu autoridade aos discípulos, né, por meio de Jesus, para expulsar, né, os demônios, pisar sobre cobras e escorpiões, curar as pessoas, anunciar o reino de Deus com autoridade e poder. Porém, os discípulos foram, alguns demônios não se submeteram a eles. Quando eles voltam a ter com Jesus, eles perguntam, a resposta de Jesus foi uma: a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Se você está sendo atacado, se você está sendo oprimido na sua vida, você precisa entender que existe alguns tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Não adianta fazer uma oração meia boca, como muitas pessoas fazem, às vezes de 2 minutos, 3 minutos. Eu digo assim no sentido, se é o teu melhor, amém, mas se a pessoa sente que poderia fazer melhor, aí não dê restos para Deus, dê o seu melhor. Então jejue, ore, jejue pela sua casa, jejue pela sua família, jejue pela sua vida, jejue pelo seu ministério, pelo seu pastor, pela sua igreja, enfim, jejue pelos seus filhos, jejue por tudo. Isso é muito bem, além de te edificar espiritualmente. Se você procurar pela ciência, eles vão te falar, segundo os especialistas, que o jejum faz muito bem para o corpo do ser humano. E aqui o versículo ainda de Mateus 6,16 diz o seguinte: que nós não devemos jejuar para nos aparecer como os hipócritas. Lembrando que a palavra hipócrita vem do grego, significa ator. Tem pessoas que jejuam para atuar, para se aparecer. Não. Devemos jejuar, devemos fazer as coisas para agradecer a Deus, para fazer para o Senhor e somente para Ele, não para se aparecer para as pessoas. Porque quando você faz para Deus, o versículo 18 vai dizer o seguinte na parte ali B, né? E assim o teu Pai que está em secreto, que te vê, vai te recompensar. Todo jejum gera uma recompensa. O quarto passo para que você volte a sentir a presença de Deus é a participação na igreja. Não tem como a gente ficar na presença de Deus também se a gente não tiver comunhão com os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24 vai dizer o seguinte: e considerando uns aos outros para nos encorajar, né? As manifestações do amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nós reunirmos na igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motive-se uns aos outros, tanto mais quanto vês que o dia do Senhor está se aproximando.
Tem pessoas que erroneamente falam assim, pastor, mas eu sou a igreja. Não, irmão, isso está totalmente errado. Você não é a igreja. Você se torna a igreja quando você está reunido com os outros irmãos. Aí você é a igreja. Algumas pessoas usam dessas artimanhas e dessa forma de interpretação errônea para dizer que não precisa ir para a igreja. Não, a palavra de Deus fala em Hebreus 10, 24, que a gente não deve abandonar a tradição de nos reunirmos na igreja, porque ali é um lugar de cura, ali é um lugar de motivação, ali você ouve uma palavra abençoada, você recebe profecias, você recebe a cura de Deus, libertação, os irmãos te ajudam na fé e você é totalmente edificado no amor fraternal e as boas obras, né? E a palavra ainda vai continuar dizendo, né, que nós devemos nos motivar. Grandes são as tribulações, as dificuldades que passamos no nosso dia a dia, mas o Senhor nos livra de todos. Quando estamos sozinhos, irmãos, fica tudo mais difícil. O inimigo nos ataca na nossa mente, ataca no nosso coração, não ajuda a gente de forma alguma. Ele quer nos prejudicar em todos os sentidos. Toda a estratégia do diabo é o quê? Primeira coisa que o diabo faz, ele tenta afastar a pessoa do pastor, né? Depois começa a esfriar a pessoa assim, de forma geral, na fé. Para quê? Para que ela abandone a igreja, abandone as velhas práticas. Aí a pessoa ela está suscetível ao ataque do inimigo. E aí o diabo começa a inserir pensamentos sobre a vida da pessoa, afastando ela da igreja, de todo tipo de pensamentos, seja contra o pastor, contra a igreja, contra os irmãos, contra tudo. Até a ponto de a pessoa começar a pensar que não vale a pena estar reunido numa igreja ou na presença de Deus. Não faça isso. Então, fica essa dica para você de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandoneis a tradição de se reunir, ou seja, isso é um mandamento do Senhor, Deus está mandando. Quando você não obedece, você está descumprindo o mandamento, aí o inimigo entra e faz a festa na sua vida. Então, que você possa resistir a esses ataques, estando em comunhão com os irmãos, porque é unidos que vencemos, é assim que a igreja prevalece. O quinto e último passo é o perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25 vai dizer o seguinte: mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoais, o vosso Pai que estás no céu também não vai perdoar os vossos pecados. Ou seja, tem pessoas que elas até frequentam a igreja, têm uma vida de oração, leitura bíblica, faz jejum, mas não consegue permanecer. É interessante isso, irmãos, porque tem pessoas que às vezes vêm pedir aconselhamento pastoral, visita, né, um atendimento na igreja, e fala assim: pastor, não consigo permanecer na igreja, o que está acontecendo? Falta de perdão, irmão. A pessoa não perdoa, fica com aquilo dentro do coração. Então a palavra é muito clara. Quando você estiver orando, se tiver ressentimento, o que é ressentimento? Raiz de amargura, de ofensa. Irmão, às vezes é muito comum as pessoas ficarem ofendidas. Na verdade, acho que a maior parte das pessoas que sai da presença de Deus, sai da igreja ou dos caminhos do Senhor, é porque se sentiram ofendidos com alguma coisa. Só que a pessoa esquece que ela mesma ofende os outros, que ela mesma, é cheio de pecados, que ela mesma deveria ser condenada também, porque o salário do pecado é a morte, e o Senhor tão maravilhosamente perdoou os seus pecados, livrou, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, deu uma segunda oportunidade para a pessoa, abençoou, curou, ajudou. E a pessoa, quando alguém erra com ela, ou até mesmo ela, na cabeça dela, o outro errou, não quer perdoar. E a palavra é muito clara: aquele que não perdoa o próximo, Deus também não vai perdoar. Olha, entretanto, se não perdoais, o vosso Pai que está no céu também não vai vos perdoar. Ou seja, a falta de perdão gera falta de perdão. Então, assim, não perdoar não é uma coisa inteligente, porque vai travar a sua vida, vai trazer sofrimento, vai trazer doença, vai trazer um monte de coisas. Então, tenha o seu coração aberto para ouvir as coisas de Deus, permita que Deus trabalhe no seu coração, perdoe qualquer pessoa que for. E se a pessoa errou, irmão, você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, qual é o seu posicionamento? É apontar, falar dela para outras pessoas? Não, orar por ela.
você deve orar. Irmão, a nossa luta não é contra sangue, contra carne. Tem pessoas que às vezes pensam que a luta é contra o marido, contra a esposa, contra os filhos, contra o pastor, contra a igreja, e Satanás está rindo da cara dessa pessoa. Não, ore para que Deus possa mudar o coração. Seja essa pessoa errou ou não, ore por ela, porque quem ganha com isso é o inimigo e não você e eu. Então precisamos estar com o nosso coração quebrantado, humilde. Quanto mais longe de Deus, mais duro é o coração. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado é o nosso coração. Então, perdoe sempre. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem agora, que elas possam voltar a sentir a presença de Deus. Ministra poderosamente no coração delas. E se alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, que a partir desse momento volte, Senhor, que as escamas dos olhos caiam, que o entendimento se abra, Senhor, e que essa pessoa receba a presença do Senhor, que ela volte a ter uma vida de oração, que ela possa voltar a ter uma vida de estudo bíblico, de leitura bíblica, que ela possa voltar a jejuar, a adorar o teu santo nome, a voltar a ir para a igreja, se reunir com os irmãos e liberar perdão. Como ministro do Senhor e pastor, eu abençoo a vida de todos que me ouvem hoje, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E até o próximo vídeo, irmãos.